andando os dois, cabisbaixo. E a família de Pedro ficava resmungando. Então Pedro fala para Filipe: eu não sei porque eles resmungam, essas mulheres resmungam muito. Não sabe que eu vou e volto? Então Filipe disse a Pedro: não, esse caminho só tem ida, volta não tem. Eu lembro nesse momento do Chico, quando uma pessoa disse para ele: Chico, eu estou querendo tanto entrar para o Espiritismo, eu não sei por onde começar. O Chico falou: meu filho, é fácil. Pega um livro, vai ler, toma um passe, ouve uma palestra. E quando você vê, você está dentro. Ele falou: eu, por mim, estou vendo como é que faz para sair. Porque até agora não teve jeito. Não teve jeito mesmo. Então, é realmente um caminho que vai, mas que não tem volta, né? Então, companheiros, Pedro se doou demais, demais. E ele foi a ponte, sabe do quê? Vamos dizer, da fraternidade entre a casa do caminho e Paulo de Tarso. Porque Paulo não pertenceu à casa do caminho. Ele ia pregar pelo mundo. Por isso que é chamado o apóstolo dos gentios. Mas houve um momento na história, sabe, em que passou despercebido, mas que nós ouvimos no meio espírita comentar, e que nós pesquisamos e realmente foi verdade. Porque lá na casa do caminho, eles não aceitavam pessoas que não fossem circuncidadas. E Pedro aceitava, porque Tiago tinha suas razões. Ele não queria provocar mais o judaísmo. Mas Paulo não aceitava sob hipótese alguma. Ele era tão duro no evangelho que ele dizia: seja a tua palavra, sim, sim e não, não. Então ele colocava muitas vezes uma situação difícil. E ele pregava isso nas igrejas. Que nós temos que ser absolutamente sinceros com o Evangelho, e que o Evangelho não pede ritual nenhum. O Evangelho não pede que nós façamos qualquer ritual. Aliás, depois veio Kardec que falou a religiosidade é interiorização. É uma interiorização. O que acontece? Acontece que eles estavam esperando a vinda de Pedro. Era uma reunião que ia acontecer naquela cidade, naquelas cercanias, né, que havia. Então Paulo estava lá esperando Pedro. Depois das saudações, depois dos comentários, Paulo foi direto ao assunto. Por que que Pedro, admitia tudo aquilo dentro lá de Jerusalém, se ali era o foco maior do cristianismo? Vocês sabem, gente, diz Emmanuel, através do Chico, porque isso não ficou escrito, que por um triz, não acabou ali a harmonia do Evangelho. A mágoa, o milindre, ia pôr um para lá e outro para cá. Ia haver uma dissidência. Porque quando Paulo falou, havia os discípulos dele, que tomou a palavra e defendeu Paulo. Mas havia ali também os discípulos de Pedro, que tomou a palavra e defendeu Pedro. E aí Pedro estava quieto, sem falar nada. De repente o silêncio, agora ele vai falar, ele vai se defender. E Pedro, como ele era um intermediário da paz, ele simplesmente disse: então, vamos trabalhar. Parou tudo. Olha só, se sobre ele Jesus não edificou a igreja. Porque se ele não tivesse ligado com o plano espiritual superior, ele sintonaria com as trevas e ali acabava tudo. E é por isso que mesmo por tudo isso, prenderam Pedro. E quando ele foi levado, gente, para o sacrifício de morte, vocês sabiam que colocaram uma cruz? E quando Pedro viu,
Ele disse, é uma blasfema. Eu não posso ter a morte do meu mestre. Eu só aceito se me colocarem de cabeça para baixo. E eles o colocaram de cabeça para baixo. Então fica muita nódoa, não é? No seio da humanidade, para ser resgatado e para ser repensado. Porque quase sempre aqueles que seguem o caminho do bem, da luz, são perseguidos. Eles não são de imediato atendidos. Ainda semana passada nós tivemos a presença daqueles 2 cantores, que é tão agradável, né? Na companhia da Maria Lúcia, não erro mais. E aí, lendo uma lição do Livro dos Espíritos, eles esclarecem da inversão de valores e fala que um espírito, ele não pode, a passo de mágica, colocar numa pessoa a música, a voz, o dom do instrumento. Ora, se não pode de imediato, da onde vem então? Vem de outras vidas, aonde as pessoas adquiriram, através do trabalho, o dom do canto, da musicalidade, e que encanta e que harmoniza tanto o ambiente. Mas o trabalho vai prosseguindo, né? A gente vê a maravilha do plano espiritual, do qual eu digo sempre, meu Deus, não somos dignos de tanta bênção, de tanta luz. A nossa casa realmente leva o nome de Jesus na vanguarda espiritual. E nós não poderíamos deixar toda a simplicidade, a humildade do Evangelho e fazer aqui um verdadeiro santuário, fazer uma beleza, não. Se nós colocamos esses cartazes, é para ver se através, não é, da neurolinguística, que explica tanto, alguém lendo ali possa gravar alguma coisa. Porque é de suma importância. Se nós gravarmos um trecho, uma sentença, uma palavra, aquilo vibra em nós e vibrando vai nos ajudando. Então, que o mestre dos mestres, porque quando Pedro chegou no mundo espiritual, foi recebido por Jesus, que nós possamos dizer ao mestre, auxilia-nos, enquanto nós estamos no corpo. Nós temos ouvido falar de tantas curas, de tantas bênçãos, mas, no entanto, quantos, Jesus, que esquecem da tua luz, imaginam que tem méritos e com grande orgulho recebe uma cura, dizendo que foram merecedores. Jesus, não sabemos de fato o que queres de nós, mas só queremos te dizer que na nossa pequenez de alma, nós te rogamos as tuas bênçãos novamente, por todos aqueles que nesta casa têm recebido a sustentação para a cura de suas almas. Nós temos pedido, Jesus, Mestre, por aqueles que desanimados imploram pelo pão de cada dia, que eles possam bater na porta certa, que eles possam, Senhor, caminhar na direção, nas portas que irão se abrir para o pão de cada dia. Nós queremos te pedir, Jesus, para aqueles que veem a aproximação da morte e por não terem conservado a paz, cultivado a luz nas suas almas, entram em desespero, medo do grande além, da grande viagem. Nós queremos te pedir, Senhor, por aqueles que sentem dores no corpo, dores que não conseguem superar, Senhor, e que não veem outra alternativa a não ser acamar-se. É por esses que nós te pedimos, como te pedimos num agradecimento muito grande pela nossa Elza lá no Rio Grande do Norte, pela presença da nossa prezada Marlene, Senhor, pela presença de tantos amigos nessa noite, do qual também nós te pedimos, em benefício desses espíritos que prontos estão sempre para nos auxiliar,
na presença de Bezerra de Menezes, também na presença de um Brogotá, de um Tupicação, do Birajara, que esses espíritos possam afastar as obsessões tão grandes que entram nas famílias, levando os membros da família para as drogas. Misericórdia nós te pedimos, Senhor. E assim, Jesus, nós te rogamos por nós mesmos, pela nossa fé, pela nossa persistência no caminho do bem, e te falamos, sê conosco, auxilia-nos uma vez mais a entendermos a tua vontade e nos dê força para seguir, que assim seja.